Então vamos lá, vamos logo para falar agora. Nos próximos vídeos, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouco dos tipos de mediunidade. Eu tenho certeza que você vai se encaixar em mais de um, com certeza. Porque a gente não tem só uma mediunidade estanque e eu só tenho uma. Normalmente nós temos uma ou duas mediunidades mais fortes e principais, mas a gente tem outras mediunidades dando suporte para essas maiores, para essas principais, tá? Então agora, o que eu vou fazer? Eu vou usar Kardec. Né? A Umbanda ela não precisa repensar e fundamentar algo que Kardec fez maravilhosamente bem. Então a gente não vai do zero para recomeçar a construir tudo. Aonde Kardec parou, a gente entra e a gente faz a nossa leitura e a gente amplia e a gente acrescenta e a gente dá uma visão umbandista, tá? Então, ó, Kardec, ele classificou, catalogou 144 tipos de mediunidade oficialmente. Então, quando a gente vai na literatura dele, a gente vai catalogando essa mediunidade, ele vai falando, então a gente chega em 144 tipos. A ideia aqui é a gente entender que naquela época, 1850, 1860, 1870, claro, ali tinham as mediunidades da época necessárias ao início do kardecismo, necessárias à fundamentação, né, à base, né, a aterrar a religião da ciência do espírito, que é o espiritismo, o kardecismo. Então, nós vamos entender que conforme o ser humano vai evoluindo, conforme o ser humano ele se estabelece a cultura de cada país, segundo a história de cada país, segundo a história de cada religião, algumas mediunidades elas se manifestam, outras vão se recolhendo e novas se abrem. Então a gente tem que entender que se o ser humano evolui, claro que tudo que é ligado ao ser humano também evolui. E aí nós incluímos a mediunidade, tá certo? Então eu vou começar com uma mediunidade que eu não gosto nem de ficar colocando os tipos, né? Ficar catalogando e classificando. Por quê? Porque essa é uma mediunidade universal. Intuição. É uma mediunidade que todos os seres humanos, encarnados e desencarnados, têm. Desencarnado tem, mãe Fabiana? Tem! Porque a mediunidade não está no corpo, está no espírito. Lembra? A gente falou isso no módulo 1. Então, o que é intuição? É uma conexão sutil e direta com outros seres, com outras realidades, com outros humanos, encarnados, desencarnados, superiores, inferiores, orixás, encantados, santos católicos, devas, anjos, entende? É uma conexão sutil, mas é uma conexão. E por que eu deixo ela até separada? Porque a intuição é telefone celular com a nossa casa, a espiritualidade. Todo mundo tem. Pode até ser ateu e não acreditar em nada, mas tem. É sutil, é bem sutil, mas ela está presente em todos os seres humanos. Estabelecido isso da mediunidade de intuição, onde todo mundo tem essa intuição fina, sutil, né? Aquela intuição, a gente brinca, leva casaco que vai chover mais tarde. Intuição, em vez de pegar esse caminho da direita, muda de caminho hoje. Muda de caminho hoje. Normalmente, quem segue a intuição nem percebe que é a intuição. Sabe por quê? Porque a gente não vai para o outro lado. Intuição fala para mim, vai para a direita. E você vai para a esquerda, e você vai para a esquerda e bate o carro, você fala, putz, eu tive uma intuição, eu devia ter ido para a direita. Se eu tivesse ido para a direita, eu não teria batido o carro. Por exemplo, né, um exemplo bobo que eu estou dando aí. Então, quem segue a intuição nem sempre percebe, porque vai seguindo e as coisas vão fluindo, vai dando certo. Você normalmente percebe quando uma intuição aconteceu, né? Quando você teve um momento de intuição, porque você não seguiu e algo deu errado. Aí você fala, olha, eu devia ter seguido a minha intuição. Ou, nossa, minha intuição estava tão forte, ela me disse para eu não fazer isso, eu fui e fiz, né?
Então, intuição. Por isso que eu vou dizer que ela é uma mediunidade universal, todo mundo tem, então não tem nem por que ficar. A gente, quem tem isso, quem tem aquilo, então eu tiro ela dessa classificação. E aí eu faço uma classificação de 10 tipos, onde eu englobo algumas mediunidades dentro de cada tipo. Eu vou falar dos médiums sensitivos, os médiums de audição, os médiums de visão, os médiums de fala, os médiums de escrita, os médiums de desdobramento, os médiums de efeito físico ou materialização, médiums de cura, médiums de incorporação ou transporte, a gente vai falar sobre isso, e vamos falar de outras mediunidades. Então, a nossa jornada a partir de agora é, em cada vídeo, nós vamos ter 10 vídeos, 10 aulas, cada uma delas eu vou explorar e vou explicar um dos tipos de mediunidade, tudo bem? Essa é a nossa jornada agora, bora lá!